Você não ama demais, você tem medo de ficar sozinho e às vezes o que você chama de amor é só o pavor de estar abandonado, porque tem pessoas que não aprenderam a estar sozinhas e talvez esse seja o seu caso. Você sente que precisa da pessoa para você ficar bem. Se ela está distante, seu dia desmorona. Se ela demora a te responder, a sua ansiedade ela acaba disparando. Você vive em função do humor dela e quando ela está bem com você, você se sente no topo. Mas quando ela esfria, você se sente descartável. Você promete que não vai mandar mensagem, mas acaba mandando. Promete que não vai aceitar migalhas, mas aceita. E promete que vai embora e acaba ficando. E no fundo você sabe que aquilo não está saudável, mas a ideia de perder parece pior do que a dor continuar. E aqui vai uma verdade difícil de você engolir e aceitar. Dependência emocional não é amar muito, não, mas é precisar do outro para se sentir inteiro, porque o amor saudável é uma escolha, agora uma dependência emocional é uma necessidade, porque no amor você compartilha. Na dependência, você se apoia como se fosse sobreviver só com aquilo. E quando a pessoa ameaça sair, você entra em desespero. E é o quadro de muitas pessoas nessa atualidade que nós vivemos aqui. Muitas pessoas pensam que amam, pensam que estão apaixonadas, não. Mas na verdade elas estão o quê? Dependentes emocionais, e isso tem feito com que infelizmente várias tragédias que são noticiadas pelos telejornais, na mídia, na internet, muitas dessas tragédias são justamente por causa dessa questão da dependência emocional. Agora, imagine essa cena. Você sabe que a relação está te machucando, ela está te diminuindo, ela está fazendo com que você perca a sua autoestima, perca a sua identidade, e a pessoa é instável, ela te deixa em dúvida, ela some, mas quando ela ameaça ir embora, você entra em pânico, porque você implora, você negocia, você aceita condições que eu nunca aceitaria no início. Não é porque você acha bonito, não, mas é porque a ideia de ficar sozinho parece insuportável, porque você não está lutando pelo amor, você está lutando para não sentir o vazio, e é aí que começa a dependência, porque infelizmente, por exemplo, a pessoa ela não consegue imaginar-se sem aquela pessoa, a pessoa ela não consegue imaginar a vida dela, o futuro dela, ela não consegue projetar a possibilidade daquela pessoa sair da sua vida, porque infelizmente essa é algo que é possível e provável. De repente a pessoa está conosco hoje e aí de repente a pessoa que simplesmente quer ir embora. Isso pode acontecer, e a pergunta não é sobre isso, mas como que você reage a isso? Como é que as pessoas elas descobrem da pior forma a dependência emocional que elas desenvolveram ao longo do tempo, mas que não era amor? Porque dependência emocional geralmente nasce da insegurança profunda e um medo do abandono. Porque quando você não aprendeu a se validar, você busca a validação constante das pessoas. E as pessoas, elas são volúveis, voláteis, ou seja, às vezes é bom para ela aqui hoje, mas amanhã pode não ser. É bonito para ela hoje, mas amanhã pode não ser. É coerente e viável para ela hoje, mas amanhã pode não ser. Então é por isso que a gente não pode ficar dependendo da validação das pessoas, porque as pessoas mudam de pensamento, mudam de atitudes, quando muitas vezes desconvém. E quando você não se sente o suficiente, qualquer demonstração mínima de afeto acaba virando um prêmio. E o seu cérebro passa a associar aquela pessoa com segurança, sendo que não é. Sendo que as atitudes mostram totalmente ao contrário. E quando a ameaça da perda, ela reage como se fosse um perigo real. E é por isso que dói tanto. É por isso
que parece impossível sair, mas existe uma diferença enorme entre eu amo estar com você e eu não sei viver sem você. Tem uma diferença muito grande, porque o primeiro, eu amo estar com você, é o amor. Agora, eu não vivo sem viver sem você, isso já é dependência. Isso é tanto homens quanto mulheres. Por exemplo, mulheres que se sujeitam aos piores abusos, maltratos, e aí elas fazem a denúncia e acabam retirando a denúncia. Por quê? Dependência emocional. Como no caso dos Estados Unidos, onde um homem ali tenta matar a sua namorada, com o sexo, não sei se foi 15 ou 20 facadas, e aí no dia do julgamento ela vai lá, vai visitá-lo e ainda dá um beijo àquele que tentou. Por quê? Dependência emocional. Mulheres que muitas vezes, então aqui nós precisamos entender, não romantizar, mas falar a verdade aqui. É por isso que muitas vezes você conhece, vê mulheres que aceitam se sujeitar a agressão, a abusos, a serem maltratadas de todo, porque já estão dependentes emocionais. E os homens também. Homens que muitas vezes sabem que as suas mulheres traem, que não respeita, que drena a sua masculinidade, que coloca ele para baixo, mas aceita, porque dependente emocional. E a gente sabe as tragédias que têm acontecido por causa de dependência emocional. Agora eu preciso ser bem honesto com você, porque enquanto você continuar esperando que alguém te complete, vai continuar se diminuindo para caber nas pessoas, porque dependência faz você tolerar desrespeito, coisa que não se deve ser admitido em nenhum relacionamento. Faz você ignorar os sinais, porque os sinais eles estão óbvios o tempo todo. Faz você aceitar menos do que merece. E sabe o que é o mais duro de tudo isso? Às vezes você chama isso de intensidade, mas intensidade sem equilíbrio vira prisão. Você não precisa de alguém para existir. Você precisa aprender a existir antes de se entregar para alguém, porque o nosso canal aqui, Labirintos Afetivos, existe aqui para falar dessas armadilhas emocionais, porque aqui a gente aprende a identificar o apego ansioso, o medo do abandono, a carência disfarçada de amor, relações unilaterais e autossabotagem, porque aqui você entende que amar não é se anular, não é implorar, não é sobreviver à base de migalhas emocionais e migalhas de carinho, não. É compartilhar, não se perder. Porque se você percebe que talvez tenha confundido dependência com amor, esse espaço aqui é para você, porque a consciência é o primeiro passo para a mudança. Você realmente ter esse entendimento, porque você não nasceu para precisar implorar por presença de ninguém. Você não nasceu para viver na ansiedade constante. O amor não te deveria deixar com medo de forma alguma. Deveria te deixar seguro ou segura. Talvez você não ame demais, não. Talvez você só ainda não tenha aprendido a ficar bem com você mesmo primeiro. E aí quando você aprende, você não aceita qualquer coisa só para você não ficar só. Você não tolera desrespeito, você não tolera abusos. Então, e se esse vídeo fez você refletir, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender a me escolher e ficar. Porque o Labirintos Afetivos, a gente aprende que amar é bonito, mas se amar é essencial. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante aqui para nós. E se você quiser mandar a sua história aqui para nós aqui do canal, para lermos a sua história e fazermos um vídeo em cima dela, mande o nosso e-mail labirintosafetivos@gmail.com e até o próximo vídeo.